Salve! Como que eu faço pra fixar aqui? Eu escrevi, mas não tô conseguindo fixar o tema. Pessoal que manja de live aí, tô tentando fixar ele. Tamo junto, galera. Abraço, olha quanto Dilson, Aninha, Leite. Grande abraço, meus irmãos de fé. E aí, Chuchu? Estão me ouvindo? Alô? Bom demais. Meu áudio tá bom? Tá dando eco. O pessoal Não, reclamou que eu não tiro o fone, dá um pouco de eco às vezes. pra mim tá bom. Agora tem que ver pra galera. Eu também pus o fone pra ver se não, para não atrapalhar nada. Aham. Você sabe fixar o tema? Eu tô tentando fixar Então, aqui para quem entrar. você tentou tipo, clicar nele pra ver se aparece alguma coisa? Porque eu também sou Ah, agora bem. deu. Deu? Agora deu. É que eu tava Boa. segurando apertado, tem que clicar e fixar. Agora deu certo. É, eu acho Aí, que é dessa forma. Olá, Washington, Azevedo, a Ana. Oi, Caraceta. Ó, Dirce, nós tem reunião daqui a pouco. ah, que Tanta hora que é a reunião com gente. vocês? É às 8. Filhos de Beleza, Pemba. Que satisfação você por aqui, minha irmã. delícia. Olha quanta gente bacana. Tá entrando a galera. E aí, como é que tem passado a quarentena? Rafa trabalhando bastante. Graças a Deus. Tenho trabalhado Nossa, aqui bastante também e estudado muito também. tá estudando bastante, tanto Mas... espiritualidade como profissional. Ah, eu tenho ficado mais na espiritualidade mesmo, aproveitando que nós estamos um pouquinho mais de tempo. Eu tenho Sei, sei, focado sei. mais na espiritualidade, assim, que são temas que é um tema que me atrai muito e eu aproveito porque tem livros que são histórias e tem livros que são técnicos, né? Então você tem que ler, reler, olhar de novo. Então tem sido esse momento assim, eu tenho aproveitado bastante. Oi, João! Ó, o João is in the house. O João é lá do sacerdócio. Ele é filho do Alexandre Comino, do Pena Branca, incrível, filho de Obaluá. Legal, a Totô. Incrível, Eu tenho incrível. tentado dividir também, eu acho que é uma dica aí para a galera, né? O estudo ele é fundamental, mas a prática não pode parar, né? Então, quem tem já a maturidade, já tem a tranquilidade, eu mesmo tenho feito o quê? 4, 5 dias da semana para estudo e pelo menos um para praticar, né? Ou dia sim, dia não. Um dia estuda, outro dia pratica. Um dia estuda, outro dia pratica. É muito Esses dias mesmo eu importante, fui né, no a mato fazer, prática. fazer uma macumba, é bom. É, não, e tua série sobre pontos de força tá incrível, tá Tá incrível. começando, tem Nossa, bastante coisa aqui ainda para compilar, mas tá gostoso. Você tá gostando? nossa, tá incrível, Rafa. Você tem que fazer mais. Eu sempre falo pra você, você tem muito conteúdo pra partilhar. E assim, hoje eu recebi uma mensagem do post que eu fiz sobre a sua série e ela falou assim, cara, eu fui na trilha do trem e foi incrível. Então, assim, as pessoas precisam, né? Às vezes a gente acha que, mas vamos falar sobre isso. Fala porque as pessoas gostam, as pessoas querem saber. Hoje a internet está aqui, é o nosso meio, né? É o meio de comunicação, é onde a gente busca, né, informação, e isso é fundamental hoje. E essa questão de ponto de força, muita gente acha que é a mesma coisa, e não é, né? Cada local tem grandes forças guardando ali, né? E qual que é o papel do Exatamente. sacerdote nesse aspecto, né? Que é o nosso tema, né? É orientar, é conduzir, né? É reverenciar aquele que vem antes também. Eu aprendi isso dentro do karatê. Acho que eu ouvi duas pessoas falando muito sobre a reverência daquele que vem antes. Embora a Umbanda em si já é o culto à ancestralidade. Mas eu ouvia muito do meu pai, que é meu mestre, né, falar de ancestralidade, de você cultuar quem veio primeiro, saudar, bater cabeça. Eu vejo muita gente, eu já vi pessoas falando, ai, não vou bater cabeça que eu tenho rixa com fulano, com ciclano. Isso é muito triste, porque dentro da Umbanda, assim como em qualquer estrutura, religiosa ou não, ou marcial, é necessário uma hierarquia. Muita gente prega, não, Sim, todo mundo tem direito de opinar. Tem direito de opinar, tem sim. direito de participar, mas precisa de uma hierarquia para se organizar, né? Sim, E o precisa de alguém para sacerdócio, ele decidir, ajuda né? nisso também, né? O papel de uma hierarquia bem fundamentada, bem estruturada. Exato, exato. Exato. Deixa eu É dar um uma... oi para a galera que tá chegando, ó. A Daya Lima, beijo. O Johnny Rivers, o Johnny, o nosso irmão.
A Ô, Van. olha, eu chamei ele para fazer uma live de atabaque, tá E correndo aí? de mim. Tá fugindo, né? Ele foge, mas ó, continua que você consegue amarrar ele. Mas eu acho é um tema super interessante. Paola, Sensacional. linda, Cantinho do Axé. Gente, obrigada, Atabaque é igual viu? sacerdócio, o assunto não se esgota. A gente sempre Não. encontra alguma coisa para aprofundar, porque tem alguns pontos dentro desses estudos que nos levam a viagens muito longe. Nós vamos falar disso durante o bate-papo aí. Sim, sim, com certeza. E você estava falando Linha do sobre tempo, né? Você estava falando sobre a reverência dos ancestrais, né, dentro da Umbanda e dos que vieram antes. Me vem na hora quando você fala isso, me lembra do primeiro terreiro que eu frequentei muitos anos aqui em Rio Preto. E eles têm uma, que é da mamãe da Lina, tem um terreiro de 70 anos aí. E eles têm em cima do congá deles, que o congá deles é uma gruta de pedra maravilhoso. É a foto da mamãe da Lina, assim, linda, tipo, é reverência a quem veio antes, né, a quem construiu aquilo, e isso eu acho que é muito importante, né. Eu, assim, bato cabeça pro pai Rodrigo, que é eu falo que é onde eu nasci ali dentro da Umbanda, foi no Trovão de Luz, que é onde nós nos conhecemos, né, Rafa? E eu bato cabeça e vou bater cabeça pro resto da minha vida, né, ele teve um papel como sacerdote, os guias dele como guias chefes, assim, me instruíram e me formaram muito, me deram o piso ali que eu precisava para começar a aprofundar a Umbanda como eu tenho feito. Perfeito. Quer contar resumidamente um pouquinho da sua história e a gente já entra no tema, né? Você falou que passou Bora! por tudo antes, depois iniciou a tua Cara, trajetória. eu falo que eu sou uma jornalista procurando novidades, né? Então, isso tá até no meu perfil particular do Instagram, no Facebook, eu falo que eu sou jornalista procurando, experimentando novidades sempre. E eu sempre busquei muito o diferencial. Eu frequentei a Igreja Católica há muitos anos, eu era do grupo de, de estudo, grupo de não sei o quê, e ajudava. E aquilo uma hora começou a ficar vazio para mim. Eu sofri muito julgamento dentro da Igreja Católica, é, porque eu andava de calça big, porque eu andava de skate, porque eu era meio maloqueirinha, e isso eu sofria muito preconceito. Eu falava, cara, mas eu tô aqui de coração, sabe, me dedicando, e as pessoas estão julgando pelo meu jeito e tal. Eu me afastei, eu fiquei muitos anos afastada de religião. Eu sempre tive minhas orações, mas de religião eu fiquei muito afastada. E eu sempre tive contato, quando eu era pequena eu via muito vulto, eu nunca tive medo, assim, era uma coisa que eu sempre acreditei em espíritos, né? Mesmo estudando em colégio católico de freira, vivendo o catolicismo muitos anos. E chegou num determinado ponto, eu fui procurar o espiritismo, então vamos falar de Kardec, espiritismo, e aquilo com todo o meu respeito, assim, mas não conseguia. Eu chegava lá e falava, não, isso aqui não. E aí eu fui algumas vezes e parei. Até que eu tenho uma amiga que mora em Londrina e todo ano eu ia para lá, ela falou, e ela frequentava muito terreiro de candomblé. Então a primeira vez que eu pisei num terreiro foi um terreiro de candomblé, numa gira de herê, numa festa de herê, que foi a coisa que eu fiquei assim, eu fiquei impressionada. É o terreiro da mãe Vilma, que foi assassinada brutalmente, inclusive, dentro do terreiro de um surto psicótico do vizinho. Ela era uma representante do candomblé, assim, ela recebeu o Martim da Vila na casa dela, no terreiro dela. Era uma mulher muito forte e eu tive o privilégio de conhecê-la em vida, né? E foi o primeiro terreiro que eu pisei, foi uma gira de herê, uma festa de herê. Quando eu volto dessas férias, uma amiga me chama para conhecer um terreiro de Umbanda. Eu assim, gente, que é terreiro de Umbanda? O que é isso? E aí, quando eu entro naquele terreiro, ainda eu lembro de seguir, né? Dela saudar a trunqueira, eu não sabia o que era, eu segui o que ela fez. E aí, quando eu entro naquele ambiente, eles estavam com um tom de luz verde, aquela gruta, os quadros, o cheiro da defumação, aquilo me tomou de uma maneira que a única coisa que eu conseguia fazer era chorar e me sentir em casa. Falei, agora eu tô aqui, agora encontrei o meu lugar. A partir daí, eu nunca mais deixei de me relacionar com Umbanda, né? Eu frequentei 4 anos desse terreiro, eu não fui filha da casa, mas era como se eu fosse, porque as giras lá eram de sexta-feira, eles sempre viravam a banda, então até das 8 às 10 era dentro ali do barracão, das 10 em diante eles iam pro fundo, até um determinado horário ainda ficava assistência, e até 5, 6 horas da manhã, Rafa. Era aqui, ó.
Era Pauleira. macumba de madrugada e eu adorava, e eu ficava, e eu ajudava a receber as pessoas, só que assim, ainda era um mundo onde eu estava conhecendo, onde eu estava me encantando, onde eu estava, assim, não sentia energia de incorporação, mas eu vi os guias, eu falava, gente, que mundo é esse incrível, sabe? Então, a partir daí, aí, depois de um tempo, a mãe desse terreiro ficou doente, esse terreiro fechou, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu não posso parar com isso. E aí uma amiga falou pra já ouviu falar no terreiro, lá, Trovão de Luz, fica lá na Pedro Amaral? Eu falei, não, mas eu vou conhecer. E é muito engraçado, porque quando você está acostumado, eu frequentei 4 anos no terreiro, então eu estava acostumada com o jeito daquele terreiro, com a forma como eles tocavam a gira. E de repente, eu cheguei num outro terreiro, eu falava assim, que esquisito, mas que esquisito, toca pau diferente. Foi muito engraçado, porque eu tinha essa estranheza, assim. E aí eu conheci o Trovão, comecei a frequentar, e logo em seguida, assim, né, um tempo depois, o Pai Veludo, né, que é o Exu do Pai Rodrigo, me chamou para fazer parte da corrente. E comecei, né, Rafa? Comecei lá na frente. Eu lembro que o primeiro dia falaram assim: olha, você vai ficar aqui no jardim cuidando das crianças. Eu falava, gente, mas pra que eu entrei? Eu queria ver a gira, eu queria ficar vendo os guias lá dentro, pra que eu vou ficar aqui fora? Eu lembro que foi um sofrimento. Aí uma hora eu falei, não, eu preciso ressignificar isso, eu não posso sofrer dessa maneira por estar aqui fora, assim. Mas aí foi um processo lindo também dentro do terreiro, onde eu comecei ali no jardim, cuidando, olhando as crianças. Depois eu fui para a recepção, eu amava trabalhar na recepção, porque daí você conhece as pessoas, você vê o quanto um sorriso que você dá de boa noite para a pessoa muda a forma como ela entra na casa. Depois eu fui para a cantina. Na cantina eu falei, vocês têm certeza que vocês estão fazendo? Porque eu não sou muito boa de conta. Eu pego aqui tudo, mas conta eu não sou muito boa. E aí depois eu comecei a cambonar, enfim, depois de um tempo, depois de desenvolvimento mediúnico, enfim, eu fui para o atendimento. Então hoje eu não estou mais no terreiro, né? Nós estamos hoje num grupo aí do pai Adilson, que é o Porteira Branca, né? Que E a gente está num momento também de construção, de desconstrução, mas assim, eu falo que o meu berço mesmo, que foi onde eu olhei para Umbanda, onde eu me senti Umbanda, foi no Trovão de Luz ali, né? A casa da mamãe da Lina, do Caboclo da Mata Virgem, foi a minha porta de entrada, foi a sedução. Mas de sentir mesmo, como diz Alexandre Comino, ser visceral, foi dentro do Trovão de Luz. Eu sou muito grata, bato cabeça. E esse processo que você passou é fundamental, Paulo, porque essa vivência que você veio desde lá de fora, eu brinco que o atendimento espiritual ele não começa no pé do guia, ele começa do lado de fora. Tem muita gente que não percebe isso, né? Pessoas já começam a contar os problemas ali na entrada. Então, nós que vivemos isso sabemos da importância que é viver cada etapa dentro da Umbanda. E chega o E momento tem mais, né, Rafa? Pode falar, pode terminar. diga, diga. E tem mais, é tão importante esse processo todo que quando você chega na gira, né, lá dentro mesmo, tudo você olha diferente. Tudo olha diferente. E aí quando você tá nesse processo dentro da gira de cambonar, e aí o guia-chefe te chama e fala assim, ó, a partir de amanhã você vai atender. Eu lembro o pânico que eu falei, agora eu quero cambonar pro resto da minha vida, eu quero levar todas essas entidades num potinho e colocar aqui, ó, eu queria colocar tudo aqui. Eu prometi café, eu falo assim, gente, vamos lá pra minha casa, eu levo num potinho os preto velho, preta velha, coloco ali, dou água, café, põe uma rudinha. Então, esse momento também é muito impactante, porque a princípio, quando você entra na gira, você quer desenvolver, você quer incorporar. E, de repente, você se apaixona pelo ato cambonar, que é uma coisa... É tanto ensinamento que, meu, são processos. Com certeza. E o sacerdócio, ele tá dentro dessa engrenagem, né? Eu digo que hoje nós temos várias opções, né? Opção de fazer cursos, vivências. A gente pode fazer desenvolvimento mediúnico. Não são todas as casas que oferecem isso, mas tem essa opção hoje já muito maior. A gente fica feliz por isso. Eu mesmo não passei por desenvolvimento mediúnico, né? Foi aquela coisa de joga na corrente e você aprende. Se vira! A prática é fundamental, né? Não adianta ficar só na teoria. E depois vem a teologia, que é importante hoje. Dentro da Umbanda existe alguns cursos de teologia, tem diversos para indicar para vocês. E geralmente, né, falando de sacerdócio, vem o sacerdócio depois. Né? Por que o sacerdócio depois? Existem, na maioria das religiões, colocam alguns o quê? Pré-requisitos. Né?
Então, tem religiões que pedem uma teologia antes. Por exemplo, num Banda EAD que você fez lá, precisa primeiro ter o curso de teologia, precisa ter um tempo de atendimento, um tempo trabalhando na espiritualidade, né? Tudo isso é fundamental, né? E qual que é a figura do sacerdote? Quem pode ser sacerdote? Muita gente confunde e acha que sacerdote é só o dirigente, né? Então, quem pode ser e quem pode fazer? Essa é a pergunta inicial. Rafa, foi uma das coisas que eu me lembro quando eu decidi, e só um parênteses no que você falou sobre sobre esse negócio aí para fazer, que eu esqueci o nome. Eu me lembro que o Alexandre ele fala muito isso. Por exemplo, o Rafa dá um curso de desenvolvimento mediúnico, de teologia de Umbanda. Então eu fiz lá 2 anos de teologia de Umbanda com o Rafa e eu quero fazer o sacerdócio com o Alexandre Comino. Por que ele pede para fazer o sacerdócio que tenha o desenvolvimento mediúnico, a teologia de Umbanda com ele? Porque você vai seguir a mesma linha de raciocínio. Porque a gente sabe que a Umbanda é pluralidade, né? Então, quando eu tenho uma experiência, um estudo, vou buscar um outro, vai ter muito conflito. Então, ele pede para que tenha também esse histórico, né? Então, você faz a teologia comigo, depois você faz o sacerdócio, para que seja coerente o andamento aí do... Eu fiz isso realmente, vivi na pele, vou dizer assim, né? Porque ó, eu fiz o teologia online e fiz teologia presencial. Fiz no antigo terreiro que eu trabalhei, que no início não tinha acesso a isso. Com o tempo o terreiro foi amadurecendo e na reta final eu tive a oportunidade de fazer presencial, vivências. Fiz aquele primeiro teologia do Banda EAD lá atrás, depois me permiti fazer novamente a jornada teológica, que já era totalmente diferente, um novo olhar. Fiz, por exemplo, com a Adérito Simões, então eu vivenciei vários tipos de teologia diferentes. E cada uma traz um entendimento, um encontro diferente. E quando você reúne tudo isso e organiza, ajuda demais no teu processo evolutivo mediúnico também, né? Sim, é incrível, é incrível. E é importante a gente ter esses vários olhares, né? Pra gente criar a nossa... Eu até falei com uma amiga hoje, a nossa desconfiança, né? Pra gente questionar realmente algumas questões. Mas sobre a pergunta que você fez do sacerdócio, foi uma grande luta interna, assim, quando eu decidi que eu gostaria de dar esse passo, né? Pro sacerdócio. Porque as pessoas começaram a tomar a minha cabeça de perguntas, mas você vai ser sacerdotisa? Você vai abrir um terreiro? Você vai sair daqui onde você tá? Você quer ser mãe de santo? E eu, gente, não, calma, não é isso. Eu me lembro o trabalho que deu, assim, as borboletas internas que me criaram para ir falar com o Rodrigo, com meu pai, para avisar que eu queria fazer sacerdócio, mas eu não queria que ele me interpretasse mal. Então, assim, faltou um pouco de maturidade também para eu poder, como que eu vou me posicionar, falar, olha, eu vou fazer um sacerdócio, mas eu quero fazer um sacerdócio, o que vai ser amanhã a gente não sabe, porque eu acredito muito na missão que venha do vertical, né, que vem de cima, mas o sacerdócio ele vai trazer uma abrangência de conhecimento interna para o meu templo, para quem eu sou. E tem mais, né, Rafa? Quando a gente fala em sacerdote e sacerdotisa, a gente pensa, sim, obviamente, no campo terreiro, no campo templo. Então, toda a parte administrativa que você tem que ter dentro de um terreiro, assim como também toda a parte de liderança com as pessoas, como você vai atuar com essas pessoas. A gente sabe da importância de sacerdotes fazerem esse tipo de curso e buscar realmente mais conhecimento para ter muito mais força no caminhar. Isso não vai substituir nem um pouco os ensinamentos que os guias deles trazem, assim, jamais. Mas é muito importante você ouvir quem já está nisso há muitos anos, né? Qual a experiência deles nesse campo. Uma coisa não anula a outra, né? Jamais, não anula. Ó, o Juliana entrou, a Jaque entrou. Juliana é lá do sacerdócio. Beijo, irmão. Você tocou num ponto incrível, que eu acho que tem que ser abordado. Aí a gente monta até aquele combo, que não é só o sacerdote, mas é a sacerdotisa, que se fala muito pouco, né? A sacerdotisa, a figura da mulher frente aos terreiros, a liderança, né? Eu estava falando com o Rafa ontem, até falamos sobre a diferença, né, do sacerdote, do xamã, do bruxo, do mago, do feiticeiro, né? São viés diferentes, né? E a gente faz um mergulho. Vamos fazer uma viagem no tempo agora. Durante aí, mais ou menos, no mínimo, aí, 35 mil anos, tiveram inúmeras sacerdotisas no nosso passado, né? Você tem, por exemplo, as sacerdotisas de Ísis, né? Uma grande figura, Cleópatra, que foi uma grande sacerdotisa que incorporou tanto que ela dizia ser a própria deusa, né? Você tem, por exemplo, sacerdotisas na Grécia, no Egito,
as sacerdotisas de Avalon, né, aquela ilha, né, que envolve todo um mito do rei Arthur. Tem sacerdotisas, por exemplo, na Suméria. E essas mulheres, a gente começa a fazer uma viagem e a gente encontra lá atrás a Gaia, né, que é a figura Sim, da grande mãe sim, terra, a grande sim, deusa. maravilhosa. E que foram demonizadas, né? As bruxas, elas foram demonizadas. Então, inclusive, a gente está fazendo um movimento aqui no Instagram. Tô eu, Thaína Calassi, a Paty Fissori, que é uma sacerdotisa maravilhosa. Amanhã eu tenho entrevista com a Carol, que ela é sacerdotisa lá do interior da Bahia. Eu, no interior, em São Paulo, eu vejo, até conversando com os meus amigos de São Paulo, que realmente há menos sacerdotisas de Umbanda lá. Aqui no interior, eu já tive muito contato. Por exemplo, o primeiro terreiro que eu pisei de Candomblé era uma sacerdotisa, era uma mãe de santo. O primeiro terreiro que eu pisei em Rio Preto era uma sacerdotisa à frente. Então, assim, às vezes eu até meio estranho com a gente, não, mas tem muito. Mas a verdade é que a gente precisa sim falar e precisa sim se posicionar, né? A mulher, ela ainda é muito calada, né, Rafa? E a gente precisa parar de ter medo, né? A gente precisa parar de ficar com receio, mas será que eu vou ter embasamento? A gente tem embasamento, né? Ricardo, é isso, mulher domina, mulher é isso, mulher é força. Então a gente tem que falar sim de sacerdotisa, não desmerecendo, pelo contrário, né? Todo o trabalho de sacerdote também, que a gente sabe que é muito importante, mas as sacerdotisas também são, ó, estrelas. Com certeza. O pessoal vai deixando as perguntas também para no final a gente elaborando, a gente fixando. Compartilha aí com a galera no aviãozinho para convidar mais gente para entrar na live, né? Aí o Rafa E tá muito internetico. estamos aprendendo, estamos aprendendo. E nesse campo de sacerdote aí a gente encontra, cara, olha, a Umbanda é uma religião em construção. Né? O sacerdócio dentro da religião de Umbanda é totalmente diferente do judaísmo, do cristianismo, do shintoísmo, do próprio hinduísmo, né? Então, a gente precisa saber disso. Desde a vestimenta. Dentro do karatê, a gente chama, Paulinha, o kimono, né? De karatê gi, que é o que? A armadura. É a armadura do samurai. E esse olhar eu procuro trazer para dentro da Umbanda. Que é o quê? Quando eu coloco a roupa do terreiro, eu estou vestindo a minha armadura. Mês de Jorge, mês de nosso pai Ogum, né? Bonhê. Então, a gente encontra, eu falei com um PH ontem sobre isso, né? Sobre a indumentária. Muita gente nem sabe o que é um filar, nem sabe o que é uma estola, que é um Escola. pano de cabeça, não sabe o que é a roupa branca, o que representa, né? Então, o sacerdócio, você tem um conjunto de coisas. Os deveres, o próprio vestuário em si, os ritos, a diferença de ritos. Eu passei por vários terreiros e muda-se muito. E o próprio filho de Pemba ali, ele passando por vários terreiros, ele vai estranhar se ele não estiver pronto para olhar mais abrangente a Umbanda, né? Porque a Umbanda ela é Sim. muito maior do que nós e muito maior do que o terreiro, né? E aí, cara, a gente entra nessa liberdade que a Umbanda traz e nessa importância do olhar, né, para a Umbanda, desse olhar de plural mesmo, da gente entender e respeitar a forma como o outro se alimenta, né, de Umbanda. Eu também passei, o primeiro terreiro era um molocô, então tinha cortes, eu achava que aquilo era Umbanda, e quando eu fui para um Trovão de Luz, era uma Umbanda mais cristã, então eu tive um outro tipo de alimento de Umbanda. Hoje eu estou frequentando lá, eu vou para São Paulo todo mês, frequento Pena Branca. É uma outra forma também de entender a Umbanda. E é incrível isso. Isso só agrega, né? Isso só tem a agregar. Então, mas Para enfim. entender o todo, a gente precisa aprender as partes também, né, do todo. Aí sim a gente começa a desenvolver. Eu conheço hoje terreiros, Paulo, que é incrível. Você pega, por exemplo, o pai Carlos Bubi, né? Ele brinca que é uma Umbanda única, tanto que ele fala que é uma filosofia guaraciana. Eu comprei o livro dele, estou começando a ler. Onde ele organiza os orixás em 16 orixás, norte, sul, leste e oeste, os 4 elementos, envolve outros orixás. Então, essa forma de organizar, essa pluralidade é linda dentro da Umbanda. É E, linda! e É eu acho incrível linda! isso. Vão nascer novas Umbandas que não deixam. Uma coisa a gente não pode esquecer. Isso dentro de qualquer segmento. A Umbanda ela tem algumas regras, não é bagunça porque é plural. Sim, Cobrar sim. da Umbanda pode? Não, isso é regra, né? Fazer amarração? Não, isso é regra. Então tem várias coisas dentro da Umbanda que não podem infligir esse todo. Esse Ela é a incorporação do espírito para a prática da caridade. Ponto. Isso aí não vai mudar de terreiro para terreiro. A forma como isso é feito, a ritualística disso, pode ter uma coisa que outra diferente, mas a essência da Umbanda ela é a mesma e ela é muito plural. Voltando a falar sobre a questão de ser, né, da minha busca pelo sacerdócio, Sim. então ela foi muito nesse quesito de
buscar o crescimento individual, a minha desconstrução individual. E eu entendo hoje, nós estamos falando disso, hoje é dia 22 de abril de 2020, hoje. Eu também me entendo como uma sacerdotisa, não sou sacerdotisa de um terreiro, mas eu sou sacerdotisa do meu marido, da minha mãe, das pessoas, amigos, que nem são bandistas, mas que me buscam através da espiritualidade. Então, assim, a responsabilidade disso se torna gigantesca. A minha mãe, ela não era um bandista. A minha mãe hoje é um bandista. Ela lê, ela reza para orixá, ela briga com o orixá. Então, assim, eu acho muito lindo ver isso. É a confiança em mim. Então, para eu poder passar confiança nas pessoas que buscam, né, consolo, buscam conselhos a mim, eu preciso estar preparada. E Com não certeza. adianta, assim, a espiritualidade ela é maravilhosa, ela me traz muitos ensinamentos demais. Mas a base teórica ela é importantíssima para qualquer coisa. Um exemplo. Oi, Calassi! Maninha maravilhosa. Sábado tem live com ela, vamos falar sobre Exu de frente, Rafa. Vai Oxi, ser, bom ó, demais. vai Top. ser macumbarada. Então, assim, a base teórica, ela traz muito embasamento, ela traz muita força para você. Vou dar um exemplo, trazer para minha vida pessoal. Eu sou jornalista. Eu fiz 4 anos de faculdade, sou formada, tenho diploma, pós-graduada, barará. Quantas pessoas que atuam dentro do jornalismo que não são formadas em jornalismo? Você está entendendo? E a gente tem muito problema, às vezes, até de posicionamento, como a forma como a pessoa ela lida com crises, porque ela não teve 4 anos de estudo, ela não aprofundou diversas teorias que dentro de um estudo, para ser jornalista, hoje para falar, olha, eu sou jornalista, eu aprofundei. Então, o estudo, ele vem para te dar uma base, para você crescer, sabe? É a raiz para você florescer. E os guias, eles se alimentam disso. Eu me lembro, o primeiro, por exemplo, a primeira incorporação de cabocla, no primeiro atendimento, num desenvolvimento mediúnico, que ela foi no pé de uma senhora e ela começou a falar de erva e eu assim, porque eu não tinha, porque minha mãe tem muita mão com erva, meu marido tem muita mão com erva, mas eu nunca tive muito contato. Então me fez ir buscar o estudo, né? Então isso é extremamente importante. O sacerdócio para mim ele veio como um crescimento, para eu crescer, sabe? Para o meu tronco ficar firme. E o que vem para florescer aí, eu não tenho controle, né? O controle isso vem do vertical e se vier, eu sei que o que eu estou fazendo hoje, a desconstrução de hoje. E volto a dizer, o olhar do sacerdócio para mim, o despertar do sacerdócio para mim, me fez enxergar, por exemplo, como o Rodrigo, meu pai Rodrigo, ele administrava o terreiro, como a forma de... Você entende 1 milhão de outras coisas que talvez antes eu não entendesse, né? Como médium, como só... Ali eu não olhava para esse papel de liderança, qual o impacto disso na vida das pessoas. E hoje eu já tenho. Que Então, lindo. você passa a valorizar, inclusive, as dificuldades que a gente passa, sabe? Dentro de um terreiro. Sim, não é fácil o papel do sacerdote. E aí eu vou mais além ainda, né? Ainda que eu não fosse sacerdote de uma comunidade, ainda que eu não fosse dirigente espiritual, pai de santo, mãe de santo, sacerdotisa, sacerdote, ainda que eu não conduzisse ninguém, eu sou sacerdote de mim mesmo. Então, por isso que todo mundo pode Exato. vivenciar isso. Cara, sabe uma coisa muito interessante que eu vivencio lá no sacerdócio com o Alecumino? Isso é muito legal de ver. Eu vou no domingo, tem o sacerdócio, então eu vejo diversos sacerdotes que vão no domingo lá, vão no domingo para vivenciar o que a gente vivencia. E na Verdade. segunda-feira, de domingo de manhã, ele tem desenvolvimento mediúnico, e lá ele tem essa questão, é uma escola, então ele recebe pessoas que não têm terreiro, pessoas de outro terreiro, e sacerdotes que têm casa aberta, que vão lá no desenvolvimento mediúnico. Eu acho incrível, que você fala, olha a busca incessante, né? Pelo autoconhecimento, a busca incessante pela vivência. É incrível você olhar assim, dessa forma, o amor, que é o que a Ana falou, a Ana Calassi falou muito bem aí, né? O estudo ele é muito importante, ele vai te dar uma base, mas, cara, o amor é o que vai fazer florescer, o amor é o que vai fazer... Porque, assim, tem muitos livros da Umbanda, eu que sigo muito a doutrina de Saraceni, que bebo nessa fonte de Saraceni, de Alexandre Comino, PH Alves, também maravilhoso. Tem livros que são técnicos. Você pega o Doutrina e Teologia de Umbanda. A gente fez um estudo ano passado, eu,
o Adilson, enfim, nossa turma, o Johnny, a Rafa, a gente fez um estudo desse livro, é técnico. E, cara, é incrível, assim, é surreal, assim, o quanto que você mergulha, o quanto que você se fortalece para entender também muita coisa. Com certeza, com toda certeza, Paula. É algo. Rafa, eu me lembro quando a gente teve uma conversa logo que eu entrei no terreiro. E você foi me explicar as 7 dimensões. Ele falava e eu ficava assim, ó. Eu entrei num pânico, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender. Por que esse cara tá falando um monte de informação para mim que eu não tô entendendo? Então, você foi um dos precursores de me fazer buscar, sabe? De me fazer buscar. Que lindo, obrigado. Essa vivência, essa troca, ela é necessária. Eu vejo, sabe uma coisa também, pessoal? Muitos dirigentes receberam chamado em épocas distintas, muitos não estavam preparados para estar do tamanho que estão. Isso tudo, com o tempo, a espiritualidade exige o que? Renovação, mistério de Oxumaré. Exige o que? Dividir conhecimento, mistério de Octócio. Exige o que? Organização, estrutura, hierarquia, mistério de nosso Pai Ogum aqui nesse mês. Então, os orixás eles estão agindo não só na nossa coroa mediúnica, mas na egrégora espiritual de uma casa. Então, toda casa ela vai passar por momentos de renovação. Tem casas que não param com muitos filhos, isso é normal também acontecer. Esse Então, o ciclo, né? sacerdócio ele ajuda no que também? Na organização de um terreiro. Existem, por exemplo, médiuns que estão há 20, 25, 30, 40 anos dentro de um terreiro. Então, você organizar também o desenvolvimento mediúnico daquele indivíduo que está ali dentro, né? Eu falo que cada vez que a gente vai naquele assunto básico, que a base é o fundamento de tudo, né? É a alma, né? Então, se a gente não vivenciar a base, cada vez que eu estudo algo, que eu volto lá na base, eu relembro e descubro alguma coisa nova. Então, por isso que a busca tem que ser incessante e eterna. Eu queria te perguntar um negócio. Pergunte. Nesse período, foram 2 anos, né, de sacerdócio lá em São Paulo. Nós estamos ainda 1 ano e meio, provavelmente vamos fazer 2 anos e meio, se Deus quiser. Com essa coisa da pandemia, a gente está em pausa. A gente vai fazer encontro online, mas a gente está pausado, né? Qual foi o momento que você olhou e falou, cara, valeu a pena, eu precisava disso, faltava. Eu sei que deve passar muitas vezes, né? Diversos momentos. Mas assim, o mais impactante para mim foi em dezembro, foi o Amaci de Iemanjá, porque eu estava num momento muito pessoal, muito delicado, né? A gente descobriu a doença do meu marido e aquilo foi muito pesado, assim. E aí o Amaci de Iemanjá, como diz o Adriano, o pai Adriano, foi louco. Porque eu senti ela me abraçar, eu senti ela me tomar, eu senti ela me levar com ela. Ela me fez dançar com ela. Ela me aquele dia assim, ela me curou. Ela me curou. Ela me curou. Então, assim, o Amaci de Ogum, que foi o primeiro, olha, eu arrepio de falar. Também. O Amaci de Ogum, obviamente, né? Ele é meu disjuntor, foi muito impactante também, foi o primeiro. Então foi o abrir caminhos ali mesmo para o Amaci, foi impressionante também a força. Tiveram diversos momentos, mas assim, Ogum, onde a gente abriu. E quando Alexandre Comino traz Xangô, o chão vibra. O chão, né? Vibra. O chão vibra. Você sente tremer. Eu brinco até a diferença de incorporar, né? De invocar e de evocar, né? Evocar vem de fora, né? Invocar vem de dentro, do in, né? Então o orixá está muito nesse invocar, né? Evocar quando eu trago o guia, por exemplo. Então o orixá muitas vezes é uma força que vem de dentro, né? E, por exemplo, existe uma diferença de um capangueiro de orixá para incorporar o orixá em si. Todo mundo acha que para incorporar o orixá precisa só seguir a doutrina e o fundamento do candomblé, de fazer deitada camarinha na Umbanda, é um outro olhar. Então, o sacerdócio, ele também não fica só na teoria. Você falou de algo imprescindível, né, de qualquer religião, a prática. Sim. Aquele momento que você vai ter a relação com algum. Tem médiuns que nunca incorporaram um orixá. E é uma energia absurda. É diferente de um capoeiro, de um caboclo do vento que vem. É outro lugar, né? Eu nunca tinha incorporado, Rafa. E aí, na primeira chamada, eu fiquei assim, era
nós estamos lá em 200 pessoas, você imagina? E eu sou nerdona, eu já vou lá na frente. Eu gosto de ficar na frente. E aí, a hora que foi chamar, aí você fica assim, meu Deus, será que eu... Como é que será que vai ser? Como é que será que vai ser? Mas, cara, tua coroa parece que tá assim, ó. Escancarada. Vem rápido, vem fácil. E você, literalmente, você flutua. É uma energia que ela te toma de dentro. O orixá conversa com você. Aqui é bizarro, de tão lindo que é. Você É igual o livro gira de e você não Escrituras cai. arrebatou, né? Você é praticamente arrebatado, né? Exatamente, é incrível, assim. E você falando sobre essa questão da prática, né? É importantíssimo a teoria, é importantíssimo, mas a gente precisa praticar. Você fez magia divina. Magia divina você tem que fazer e praticar, senão você se perde, né? Tudo é prática, a gente precisa vivenciar. E eu tive uma experiência esses tempos, eu fui cruzar minha imagem de Oxalá que tá aqui, porque eu tinha quebrado a outra, eu fui cruzar a imagem. Inesperadamente eu fui cruzar sem pretensão nenhuma, obviamente, mas eu tava ali entregue, né, naquele momento. Então eu risquei o ponto, enfim, firmei as velas, eu senti Oxalá na hora. E eu fiquei até emocionada, assim, eu falei, gente, que coisa incrível, eu dentro da minha casa, sentindo Oxalá, me dando força, me dando, sabe, é incrível, cara, é incrível. E assim, o sacerdote, ele me trouxe muita desconstrução, ele me trouxe muito despertar para muitos temas, por exemplo, que estavam dentro de mim, mas eu ia tocando a vida, como o feminismo, por exemplo, né, como o racismo. Eram situações que eu me indignava, mas eu não buscava. E o sacerdócio, ele traz tanta desconstrução. Você incorpora diversos guias. Você incorpora diversos guias. E você quer buscar essa desconstrução dentro de você. Você quer buscar esses guias dentro de você. E cada guia é de uma forma, cada guia é de uma energia diferente. Então, o Porque eu despertar não dos... tenho só um mentor, né? Nós estamos com o Wi-Fi aberto. Eu estou em casa aqui Total. com o Wi-Fi aberto. Se eu for para tua casa, eu vou conectar no teu Wi-Fi aí. E é assim de qualidade. A gente vai sintonizar com muita coisa. Dá para incorporar, igual outro dia eu vi vocês fazendo um trabalho que eu achei lindo. Acho que, se não me engano, foi Exu das Matas, né? A gente fez um Todo mundo trabalho de trabalhou com a Oxóssi. força de Exu na força de Oxóssi, né? E você falou de um tema também que é muito importante, né? Do feminismo e tal, mas a gente entra, por exemplo, na própria classe de sacerdote, né? No sacerdócio, existem vários locais que têm vários pré-requisitos maiores do que o que a gente falou, que é o quê? Por exemplo, castidade, tem sacerdócio que a pessoa precisa fazer um voto de castidade. A maioria não aceita mulheres, tem locais que não pode ter sacerdotisas, né? Então, muita coisa morreu lá atrás e a gente precisa agora, a Umbanda é a oportunidade da gente reabrir todos esses mistérios, né? Da grande deusa. Exatamente, eu acho que a gente está caminhando muito para isso, a gente precisa falar sobre isso. Eu até brinquei, eu estava vendo a live da Ana Calassi com a Tati Fistori, e meu marido passou por mim, eu parei e falei assim, cara, obrigada, assim, por você estar aqui, sabe? Porque é uma troca muito gigante. E ele não é um bandista, e ele respeita muito, mas ele me fortalece como mulher, sabe? Ele me fortalece para ir buscar, por exemplo, quando eu falei, olha, eu vou fazer um curso de sacerdócio, vão ser 2 anos indo para São Paulo, todo final de semana. Ele fala, cara, você tá feliz? Tá te fazendo feliz? Vai fazer bem para você? Vai fazer bem para quem tá em volta de você? Vai! Cara, isso é incrível, sabe? É um cara que tá me apoiando, que tá me incentivando e tá buscando também toda a evolução dele, né? Ele acredita muito no que eu faço, apesar dele não cultuar, ele acredita muito no que eu faço. E essa parceria é imprescindível para mim. A gente tá 18 anos juntos, muita gente até estranha, fala assim, meu, você ia pra terreiro, ficava até 6 horas da manhã, ia, e ele sabe, né? Você vai pra festa de Iemanjá, assim, teu marido, vou, e tá tudo bem. Ele vai pra show, e eu não vou, e tá tudo tranquilo, porque a gente tem uma questão mínima que é confiança. Ele sabe quem eu sou, né? E isso é o mais importante. Então, eu admiro ele e admiro por ele não ser um macho, por ele ser um homem do meu lado, que chora, ser um homem que também me faz crescer como mulher também. Assim como eu tenho certeza que eu faço ele crescer muito como homem. Que lindo. Nossa, é fantástico. Ó, tô vendo até que o professor Rodolfo, né, ele disse você disse que foi católica, Paulo. Eu também fui, inclusive sou ex-seminarista.
sofro perseguição até hoje por ser um bandista, principalmente por parte da minha família. Hoje Cara, existem, a lei pode te dar suporte nisso, né, meu ó, irmão? mas assim, eu sempre respondo perguntas sobre isso lá no Instagram e eu vou dizer minha experiência, tá? Eu tenho os meus. Nós somos 5 filhos em casa. E só eu Uhum, sou um bandista, minha mãe é um bandista, mas a minha mãe uhum, também ainda ela não tem propriedade ainda muito para falar e defender a Umbanda. E aham, aqui, esse meu congazinho aqui que vocês estão vendo, um pedacinho, ele aqui fica do lado externo da minha casa. Tipo, a minha casa ela é pequena, mas fica aqui no meu quintalzinho de casa, onde tem a cozinha, onde tem a mesa, onde tem a mesa que eu trabalho, fica tudo aqui fora. E é sim. grande. E é grande, a casa dela acesa, com a tronqueirinha que fica aqui embaixo. Então, assim, os meus irmãos, quando vêm aqui, eu tive um irmão que passou e falava assim: Meu Deus do céu, não quero olhar para isso. Eu falei: Olha, você não quer olhar, você não olha, mas você respeita. E eles sempre tiram muito sarro de mim. E eu brinco, eu mando figurinha da Pomba Gira para eles no grupo da família. Eu vou desconstruindo também essa coisa, esse afastamento deles. E aí Uhum. foi icônico para mim, um dia que meu irmão gosta de samba, e ele tava num samba, e ele me mandou um vídeo dele e dos amigos dele cantando pra Ogum. E aí eu Olha falei, só. cara, é isso. Aí eu mandei um áudio pra ele. Eu falei assim, é engraçado, né? Na hora de falar da minha macumba você tem medo, mas na hora de cantar um ponto pra Ogum no samba, tomando uma cerveja, tá tudo bem. Então, assim, é você também. Você não precisa impor, você não precisa brigar. É o que eu sempre falo. Você nunca, nunca vai provar nada pra ninguém falando. Você vai provar sendo. Sendo. Sim. Eu sou experiência, assim, viva disso na minha família. Eu era egoísta, sabe? Eu era insuportável. Até hoje eu sou. Eu preciso ainda melhorar muito. Mas a Umbanda, ela me fez olhar pro outro me enxergar no outro. Esse é um grande ponto para a liderança, para sacerdote e sacerdotisa. É você se enxergar no outro. Se Ó, deixar, a gente fala muito. a Caortes aqui disse o que é mais difícil para vocês no sacerdócio. Hoje, para muitas pessoas, eu percebo que às vezes é a falta de opção. Tem locais que ainda não tem, né? Mas para isso, você tem todo um caminho a trilhar até chegar no sacerdócio, né? Então, pode dizer. O que foi mais difícil aí para você? Cara, tem momentos pra gente que não tem essa vivência, a vivência de sacerdócio é uma vivência intensa. Ela é tão intensa de estudo, então o Comino, por exemplo, o primeiro livro que ele indica pra gente é o Monge Executivo e o Sacerdote de Umbanda, que inclusive eu quero indicar o Monge Executivo, que fala muito sobre liderança. Isso eu Ele li na vai para uma linha, faculdade. ele Top. fala para uma linha, vai para uma linha mais cristã, o que acontece num mosteiro, mas é você saber olhar para isso. E o livro do Alexandre Comino, ele é maravilhoso e te traz também várias respostas. Então, ele te exige muita teoria. Então, efeito sombra, ele passa diversas bibliografias que às vezes você nem consegue ler tudo, né? Constelação familiar, ele vai despertando esse olhar para você. Nossa, É, constelação familiar. Ó, vou fazer um desafio aqui, Andréia. Andréia, ela é consteladora, né? Tem mais algum amigo nosso que é? Queria fazer uma live sobre cara, constelação. A Mari é a irmã dela, a Andréia é a Eu irmã tenho dela, tudo. a Mari e a Andréia. Eu vou convidar elas aí, hein? Não sei se elas estão online agora, mas vou convidar a Débora para fazer uma de constelação. Vai ser demais, é incrível esse tema. Então, assim, qual a dificuldade que eu vejo, né? Essa exigência demais do teórico, então você tem que buscar, porque isso faz parte da tua desconstrução e da tua construção, obviamente, e limite zero, PH. Tá aqui, tá Limite guardado. zero. Limite Perfeito, velho. Zero é um dos livros. Por exemplo, esse ano ele falou, vamos ler, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Quer dizer, olha só o despertar, a gente está falando de feminismo negro dentro da Umbanda, por quê, como? Então, traz muito desperto. E a coisa que eu mais senti dificuldade você incorpora diversos guias. E tem guias, por exemplo, a gente incorporou a esquerda de cigano. Aí parecia no desenvolvimento mediúnico, porque eu me lembro, assim, ela veio como uma bruxa, ela parecia uma bruxa. Aí eu, no intervalo, fui lá no Alexandre e falei assim, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode, todo, né? Todo educado. E eu, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, parecia uma bruxa. Ele falou,
É isso que você sentiu? É isso que é. Eu falei, cara, é tão simples, mas é tudo tão novo. E você fala, nossa, pajé, a pagelança. Eu incorporei Nossa, uma pajé lua branca maravilhosa. Eu falei, cara, a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa fazer mais. Então, assim, a dificuldade talvez seja essa. É tanta vivência que você quer eternizar tudo. Você quer eternizar, se você pudesse, se eu pudesse, eu gravava tudo, eternizava assim. Quero ficar assistindo tudo de novo, sabe? Porque nem sempre dá pra gente pôr na prática aqui tudo que a gente eu vivencia lá. recebo muita pergunta e a maioria das perguntas tem gente que às vezes fala assim, nossa, tem gente que ainda tem esse tipo de dúvida, mas é por quê? Porque precisa o quê? Um olhar e aprender a se relacionar com o sagrado, né? E para se relacionar com o sagrado, além da prática, é só partindo para o caminho do estudo. Eu lembro até que o meu mestre falava muito, né? Que é mestre do meu pai, na verdade, né? Que ele é oriental. Ele falava, as palavras, elas vão com o tempo. Eu falei para o seu pai algo que ele transmitiu para você. Agora a escrita, ela permanece. A escrita, ela fica eternizada. Então, lógico, eu vou conseguir absorver tudo que um livro traz? Impossível, mas eu posso pegar aquela teoria e vivenciar aquilo e parece uma coisa louca, porque isso conecta a página do livro, eu, que sou um portal divino aberto e vivo ali, o sacerdote, e o mundo espiritual. E aí você começa a receber informação dos dois lados e aquilo começa a enraizar, né? É Escreve do louco, outro lado, é enraizar. louco demais. É louco. E você começa a receber informação e você fala, vambora. Porque quando você tem o estudo, vivência, já um tempo de prática, você não tem medo. Você fala, vambora. Pra onde vocês querem me levar? Vambora, eu vou. Eu vou com vocês. E é muito lindo isso. Quero mandar um beijo aqui Uma para um coisa Banda Eu Sou. Uma coisa que você me fez até lembrar, esses dias uma amiga, né, tá com uma parente dela que tá também com o mesmo problema do Kleber, tá com câncer, tá vivenciando muita coisa difícil na vida dela, e ela chorando aos prantos, ela falou, não sei o que eu faço, eu não tô conseguindo nem rezar. E aí nós sentamos e eu comecei a falar para ela das formas que a gente pode se relacionar com o sagrado. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje, até hoje, se eu faço uma aposta, a maioria reza como? Ou uma oração manjada ali, Aí feita, nós santificado seja o nosso também. ou pedindo, que a maioria das vezes o religioso faz isso, ele pede para o orixá, né? Mas existe uma outra oração que é a oração do silêncio, que é a meditação. Existe uma outra oração que é a oração da gratidão, onde você tira um tempo só para agradecer, que eu brinco que os orientais têm muito disso, eu bebi muito dessa cultura. E existe uma outra forma, que é a oração onde você é o poder e a fonte divina, onde você conduz tudo, que é o papel do mago. O mago, ele faz o quê? Ele ordena, ele conduz. Eu não chego em Ogum e falo, meu pai Ogum, abra os caminhos para mim. Não, eu falo, a partir desse momento, eu estou abrindo isso aqui. Eu começo a assumir a responsabilidade. E isso o médium hoje de Umbanda precisa. Sim. Assumir a responsabilidade da vida dele mediúnica. O guia fala uma coisa, ele fala, ai, pergunta para ele. Começa a transferir a responsabilidade para o guia. E isso Tem é uma, difícil. tem uma cena inesquecível para mim. Eu tava no terreiro, tinha acabado a gira, eu tava recolhendo as coisas e eu olhei pro Congá. E lá no Congá do Trovão tem o pai Xangô, né, na pedreira ali, no Congá, linda a imagem. E eu olhei para uma irmã. Essa irmã, ela tava trocando uma ideia, porque ela fazia assim, e fazia assim. Daí eu cheguei no final para ela e falei, cara, o que você tava fazendo? Porque ela parecia que tava conversando com um amigo. Ou não, eu tava trocando uma ideia com o Xangô, porque tava rolando um negócio, eu fui contar pra ele o que tava acontecendo. Eu falei, é isso, é simples. Né? Muitas vezes a gente só precisa entregar. Eu passei por 2 dias, né, quando a gente recebeu a notícia, eu passei por 2 dias de puro luto. E tudo bem. Jamais questionei. Jamais questionei. Mas eu Sim. entreguei a minha dor. Eu falei, eu preciso viver essa dor para amanhã acordar forte. E foi exatamente o que aconteceu. Aí a Aninha perguntando aqui, Paulinha, o sacerdote é um eterno aprendiz? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é um eterno aprendiz. A gente precisa todo dia se reinventar, todo dia inventar. Né? O sacerdote, ele nunca, nunca, nunca tá com o copo cheio. Nunca. E se tiver, vai esvaziar, vai vazar, vai ter que furar o copo e vamos lá e vamos buscar. Até porque a gente entende a nossa evolução mundial, assim. Quem éramos os umbandistas em 1910? Né? Como que Tem começou momentos que a gente Zélio? Zélio começou em casa. Né? Mas qual que era a conjuntura? Qual que era a conjuntura daquele momento? Né? Então, por exemplo, é muito difícil você chegar... Eu fui num terreiro em São Paulo, lá em Santana, que é um terreiro também muito antigo, tem 50 anos, é uma senhorinha que é a mãe de santo. Ela só trabalha com caboclo, preto velho e Exu uma vez por ano.
Vai a Paula chegar lá e falar assim, então, minha querida, nós estamos em 2020, vamos estar entendendo que a Chupa Pombagira é legal trabalhar, que tem malandro, que tem baiano, vamos começar a trabalhar essas outras linhas? Jamais! A gente tem que entender de onde vem também, né? Enfim, e respeitar. Mas a gente entende que estamos em eterna evolução, né? Eu não quero ser amanhã a mesma Paula de hoje. Jamais. E eu quero muito errar. E liderança, cara, liderança é ouvir também. Com certeza. É ouvir do mais novo. Muitas vezes você vai aprender muito com o mais novo. Tem momentos que somos mestres, tem momentos que somos discípulos, né? Meu pai falava muito isso, né? Não se envaideça no momento em que você está perante muitos. Às vezes eu estou fazendo, por exemplo, treinamento aqui na empresa. Eu sou coordenador de uma entidade que atende mais de 6.000 crianças, né? Mais de 250 profissionais. Então eu vou dar treinamento lá para alguns professores, né? Então existe um momento, por exemplo, dentro do karatê, onde a gente faz reverência para o mestre. Eu não estou fazendo reverência para a figura ali, para a pessoa ali. Assim é na Umbanda. Eu não estou reverenciando o pai fulano de tal, eu estou reverenciando o posto, aquilo que ele está praticando ali naquele ato, né? Então, sim, tem que bater cabeça. Igual o sacerdote que sai de uma casa e vai visitar em outra, o caboclo que está lá no pé do congá vai bater cabeça pro pé do congá do outro caboclo. Ou seja, nem na espiritualidade tem, tem diferença. Por que que aqui na Terra a gente faz isso, né? A gente é muito pequeno em querer colocar tudo dentro de um potinho e rotular, né? A gente é Sim. muito pequeno. Então, assim, não é porque eu li que, eu até falei hoje com a Ana sobre isso, então não é porque eu li que o Exu Marabô é de Oxóssi, que se ele vem e me traz uma outra abordagem, que eu vou ter que falar, não, então o senhor tá errado, seu Marabô, não tá escrito outra... Não, né? A gente precisa respeitar, para mim, máxima vem da espiritualidade. Nunca, jamais vou questionar isso. Sim. Infelizmente, ainda a gente vê, né, em algumas culturas a mulher com um pouco espaço, né, nesse campo da liderança e em alguns momentos até ela está numa frente liderando, mas ela ainda está em hierarquias mais baixas, né? E hoje a gente olha não só na Umbanda, tá? Eu vejo em vários locais, é sempre mulheres em grande maioria, maiores em quantidade do que os homens, né? Então a tendência é a gente despertar esse Sabe qual é a sagrado. maior problemática que a gente enfrenta, Rafa? É que se Sim, você falar a água é transparente e eu falar primeiro a água é transparente, as pessoas vão dar credibilidade quando você afirmar que é transparente. Então a mulher, eu me lembro que eu estava em Pipa esse ano, eu estava numa roda de conversa, uma mulher negra de Brasília falou assim para mim: Paula, enquanto você trabalha das 8 às 6, tentando provar que você é realmente uma mulher foda no teu campo de trabalho, eu tenho que me triplicar. Eu tenho que provar, provar, provar. Então, ela falou, eu trabalho das 8 às 6, só que parece que eu tô trabalhando 20 horas por dia, porque eu tenho que provar 3 vezes mais. E então a gente volta a fazer também aproveitar esse lugar de fala que nós estamos aqui. Se para mim, como mulher, eu tenho que falar, tenho que aprovar e tenho que e bater o pé, porque eu bato o pé como uma boa filha de Ansã, meu amor, eu bato o pé. Uma mulher negra, ela tem que bater o pé 3 vezes. E ela é vista como arrogante, como a gente vê até. Eu falo que o Big Brother é cultura também, como a gente vê no Big Brother, né? A Thelminha, ela se posicionou, a participante negra, ela se posicionou, pronto, ela é arrogante. Enquanto estava todo mundo assim, se gabando e tá tudo bem, é o jeitinho dela. Não, é o jeitinho dela, mas mais sério, a outra é arrogante. Então, esse é o maior desafio da mulher, é fazer com que a sua voz seja realmente ouvida sem ter um contraponto, sem ter, mas por quê? Me convence. Cara, você quer me deixar possessa? É olhar pra mim e falar, me convence. é muito forte, né? Eu brinco que a linha da direita me ensinou muitas vezes a esvaziar esse copo que você falou. Exu me ensinou muitas vezes a ampliar o tamanho do alguidar para caber mais água e não perder aquilo que se esvaziou, né? Que eu absorvi, esvaziou, absorvi, mas aumentar. E pomba gira, eu vou te falar, eu demorei muito para me permitir. Eu era preconceituoso sem saber. E porque isso era enraizado no passado. O terreiro que eu trabalhei, eu não tenho vergonha de dizer, não estou atacando de forma alguma. Sim, Respeita, é mas cultural. debochavam de terreiros que na época recebiam pombagira, falavam que os guias deixam resquícios e que se eu incorporasse pombagira eu ia ficar afeminado. Olha as coisas que a gente ouviu no passado, né? E quando eu recebo pombagira, cara, ela me ensinou a ir além do que abrir o alguidar, a ser a própria água, a ser mar, a ser a nascente
e o encontro, o desaguar, né? Ela desagou dentro de mim e quando ela vem, ela me fez ser um líder melhor. Não É tenha isso. dúvida, não tenha dúvida. E que ela floresça cada vez mais em você e É. que os espinhos dela vá cutucando o macho que existe dentro de você e vá ferindo esse macho para ele ir se desfazendo, para que você floresça como um homem que eu sei que você é, como um homem onde respeita, dá voz, compartilha. E isso que acho que o mundo precisa hoje, de mais pombagiras nos homens, sabe? Esse De dia um homens mais amigo meu me falou. um episódio inesquecível no sacerdócio foi a Maria Preta, Pomba Gira de Alexandre Comino, que está de frente hoje com ele, dançando com Zé Pilintra, de Cristiano, de pai Cristiano Nascimento. Foi uma cena onde eu chorei de emoção em ver um homem incorporado numa pomba gira de saia, dançando com outro homem. Afeto, amor, e tá tudo bem. Top, top. Nossa, que lindo. Eu até lembrei, né? Esses dias estava conversando com um amigo meu e você vê que muitas vezes não é por mal, mas passa despercebido na nossa sociedade, né? Embora eu, como homem, quem sou eu para falar algo sobre mulheres, né? Quando eu falo é para alertar outros homens. Mas esse amigo, outro dia até corrigi ele, que eu fiz isso muitas vezes. Ele falava, eu ajudo minha mulher. Cara, homens, jamais falem isso, eu ajudo minha mulher. Você faz a tua parte, irmão. Você faz Não a tua faz parte. mais do que a tua obrigação, meu querido. Mas isso é É muito aí que comum tem e que mulher começar, né? também, Dentro de viu? casa. E é importante que mulheres leiam, por exemplo, o livro da Pomba Gira. É importante que mulheres leiam sobre o feminismo. É importante que Homens também, mulheres né? leiam e homens também, porque lutamos, de Manuela Dávila. É incrível, ela explica muito feminismo, muito. Para quem não tem base, eu comprei porque eu falei, eu preciso entender pelo menos o básico. A gente precisa entender de grandes mulheres, como Michelle Obama. Não preciso apresentar Angela Davis. A gente precisa desconstruir o que mata a gente todos os dias. A gente precisa desconstruir o sofrimento. A gente precisa valorizar cada vez mais o crescimento e a força da mulher que todo mundo tem. É isso, Muito, muito gente. Estou lindo. muito Ó, nós estamos feliz. quase, vai cair a live já já, falta 2 minutinhos. Você salva Mas essa quais suas live. considerações finais sobre o que é ser mulher e sacerdotisa hoje? Cara, é a Por busca. esse mergulho aí. Então, é a busca mesmo da sua ancestralidade, a força. Mulher, ela sempre foi sacerdotisa de si, sacerdotisa da família, né? Então, é o encontro, eu estou voltando ao encontro das minhas ancestrais, que moram em mim, que moram dentro de mim, das minhas entranhas. E quando eu encontro com elas, eu cresço, eu fortaleço. E eu crescendo e fortaleço, eu sei que eu posso fortalecer muitas outras. É a minha mãe, eu me reconheço na minha mãe como sacerdotisa, como eu reconheço na minha avó. Então, ser sacerdotisa hoje para mim é ser dona de mim, é ser livre, ser quem eu sou, ser filha de Ançã, dar risada, abraçar e beijar as pessoas que eu amo, e é isso. Que lindo. Nossa, vai cair. Eu tenho que agradecer as nossas mães orixás nesse momento. Agradeço o Pai Ogum, que é o mês dele, né? É o mês dele por quê? Por uma influência Patacuri. católica, mas amanhã é um dia especial de Ogum. Por quê? Porque todo mundo está rezando para ele, é uma egrégora. Mas agora eu agradeço, bato cabeça para mãe Lugunã, mãe Oxum, mãe Obá, Oroiná, Iansã, Nanã, Iemanjá, Pombagira, todas as mães orixás, todas elas sem exceção. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram até o final. Foi sensacional, né? Sentir essa energia. Eu estou aqui arrepiado, emocionado. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Que a gente Axé. possa fazer mais isso. Sacerdócio é tema longo. Eu tinha mais coisas para falar, mas já deu horário. Tinha muita coisa para falar, até de hereditariedade, como que passa, enfim. Mas eu acho que o necessário nós falamos. A gente Beijo. volta, a gente volta. Vai voltar. Vamos falar de muita coisa ainda. Axé. Beijo, beijo e que nossa Mãe Gaia agora possa trazer a cura, né? Mãe Gaia, Pachamama, toda essa força que o nosso planeta vai trazer para nós aí nesse período recluso aí. Que assim Pratiquem, estudem, seja. pessoal. Um beijo no coração. Axé. Beijo.